Olá, filhão, eu sou o professor Paulo Franco, sou o professor Walter Bezerra, Aqui é o professor Thiago Henrique, do canal. Olá, meus queridos, eu sou o professor Pedro Paulo, de Biologia, e eu venho aqui te dar uma super dica sobre sistema de gestão, ok? Sistema de gestão é uma parte que é bastante recorrente na prova do Enem, que eu considero que seja muito importante o aluno saber, que é uma parte que fala sobre a fisiologia humana, sobre o funcionamento do corpo humano e da anatomia, ok? Aqui a gente inicia falando de alguns órgãos, são os órgãos que compõem o corpo humano, né? Em ordem de passagem dos alimentos, respectivamente. Inicia na boca, né? Aí o alimento ele acaba passando à faringe, depois em seguida ao esôfago, logo em seguida ao estômago, e o intestino que encontra-se dividido em delgado e grosso. O que é interessante também a gente discutir? É interessante também te discutir que além dos órgãos que fazem parte do nosso sistema digestório, existem as glândulas que a gente considera como anexo ao sistema digestório, que são órgãos, na verdade, que participam de maneira direta ou indireta da digestão. E esses órgãos são as glândulas salivares, que como o próprio nome já está dizendo, são órgãos encarregados da produção de saliva. Nós temos o fígado, que é um órgão que se encarrega da produção da bile, que fica armazenada na vesícula biliar. Um detalhe importante sobre a bile. Muitos alunos em prova de vestibular eles confundem a bile como sendo uma parte do sistema digestório, uma enzima, na verdade, do sistema digestório, responsável por fazer a digestão dos alimentos. Na verdade, não. A função da bile, gente, é emulsionar as gorduras. Professor, o que seria emulsionar essas gorduras? Seria preparar as gorduras para que elas pudessem ser digeridas. Vocês têm que entender que as gorduras elas vão ser digeridas a partir da atuação das lipases, que são enzimas que são específicas e que agem na digestão dos lipídios das gorduras, ok? Além disso, nós temos o pâncreas, que age, por exemplo, produzindo o suco pancreático. Um ponto também importante sobre o pâncreas, que já caiu inclusive em prova de vestibular, é que o pâncreas ele é um órgão que age, na verdade, uma glândula, como uma glândula mista, você pode chamar também de anfíclina. Professor, o que seria isso? Glândula anfíclina é uma glândula que age, gente, como endócrina e exócrina ao mesmo tempo. Professor, como é que o pâncreas ele age, por exemplo, a partir da sua parte exócrina? A parte exócrina é justamente a parte que está ligada ao sistema digestório, que é aquela parte onde o pâncreas produz o suco pancreático, e esse suco pancreático ele será lançado lá no teu intestino delgado para que ele possa atuar no alimento, ok? Já a parte endócrina é quando a gente se refere à insulina e o glucagon, que são hormônios que agem na tua corrente sanguínea, promovendo o metabolismo da glicose para que essa glicose seja transformada em glicogênio. Então você tem bem aqui, ó, 3 partes importantes do teu sistema digestório que você não pode dizer que são órgãos diretamente relacionados à digestão, e sim que participam de forma indireta dela, ok? Os órgãos propriamente dito, como eu disse, são boca, faringe, esôfago, estômago, intestino, delgado e grosso, ok? Só que a gente está falando muito aqui em digestão, é interessante que o aluno saiba o que é propriamente dita digestão. Digestão, gente, é você pegar o alimento, que é uma macromolécula, e tentar transformar essa macromolécula em micromolécula. Aí vem um outro ponto importante do conteúdo programático, principalmente tratando-se de Enem, é quando fala-se muito da bioquímica celular e da composição química dos alimentos. Por exemplo, quando você pega uma substância complexa, transforma essa substância complexa em uma substância simples. Vou te dar um exemplo bem clássico sobre isso. Quando você faz ingestão, por exemplo, de proteínas, você vai transformar no teu sistema digestório proteínas em aminoácidos. Quando você pega, por exemplo, carboidratos complexos, que são, por exemplo, os polissacarídeos e o disacarídeo, você vai transformar em monossacarídeo. Quando você pega uma molécula de lipídio, que são as gorduras, e transforma em ácidos graxos e glicerol. Todas essas transformações químicas que o alimento ele sofre ao longo do nosso sistema digestório, a gente acaba classificando como sendo digestão. Por isso que eu considero importante você saber da fisiologia, da anatomia do sistema digestório, mas também eu considero que seja interessante você conhecer também da bioquímica celular, até para você conhecer as transformações que os alimentos eles vão sofrer. Um detalhe importante, é importante a gente destacar em quais pontos do teu sistema digestório esses alimentos eles irão sofrer a digestão. Aí a gente vai classificar a digestão de 2 formas, gente. Digestão química
e a digestão mecânica, que é muito fácil você definir. A digestão química, como o próprio nome sugere, é uma digestão onde você vai ter a participação direta de enzimas transformando quimicamente os alimentos. Já na digestão mecânica ou física, é aquela digestão onde você vai observar, por exemplo, a atuação de movimentos, como por exemplo o movimento da mastigação, ok? Aí na digestão química, o que a gente pode observar? A gente vai observar o processo da insalivação, que como o próprio nome já sugere, é um processo onde você vai ter a participação direta da saliva. Nós temos um processo de quimificação. Isso aqui é um processo que nós vamos observar no estômago, tá? E o processo de quilificação, que já é um processo onde nós vamos observar a ocorrência dele lá no intestino delgado. Ao longo da explicação, eu vou estar, por exemplo, especificando para vocês o que vai acontecer em cada um desses processos e o local onde esses processos eles irão acontecer. A digestão mecânica, que é aquela, como eu disse, que depende de movimento, tu tem a mastigação, que a gente vai ver já que é o ato de triturar os alimentos durante o processo digestivo, a deglutição, que seria o ato de engolir esse alimento, e os movimentos peristálticos, que são movimentos realizados principalmente pelo esôfago, que vai servir para empurrar esse alimento em direção ao teu estômago. Aí a gente inicia a digestão aqui, gente, ó, na boca. Um ponto importante que eu coloquei para vocês aqui, ó, é o pH que você vai ter em cada parte do teu sistema digestório. Professor, qual é a importância de eu saber o pH de cada órgão do meu sistema digestório? É que, na verdade, as enzimas elas precisam de alguns fatores que a gente chama de fatores de ativação. Um dos fatores de ativação enzimática é justamente o pH. Então, uma enzima ela só vai conseguir atuar, gente, se for em um pH específico. Que na boca, por exemplo, esse pH é neutro. No estômago, o pH é ácido, em virtude da presença do ácido clorídrico na composição química do suco gástrico. E lá no intestino, que é básico. Muitas vezes cai no vestibular pergunta sobre quem são os responsáveis por esse pH. Aqui no estômago, o pH ácido responsável é o ácido clorídrico presente na composição química do suco gástrico. Já no intestino, o pH básico, o responsável por isso, gente, é o suco pancreático, que contém alguns sais que vão ser os responsáveis por esse pH básico, como, por exemplo, o que você vai encontrar lá é algumas moléculas de bicarbonato, fazendo com que haja essa característica específica aqui, ok? Mas vamos em frente. Aqui, ó, na boca, quais os tipos de digestão que ocorrem? A insalivação, como eu já disse, o processo de produção da saliva. Responsável pelo processo de insalivação são as glândulas salivares. E essas glândulas salivares vão se encarregar justamente disso aqui, gente, ó, produção da saliva. Professor, qual é a importância de saber sobre a saliva? É importante você entender que na saliva você vai encontrar na composição química dela a amilase salivar. Professor, o que seria a amilase salivar? É uma enzima presente na composição química da saliva que vai fazer com que haja essa transformação aqui, ó. O amido, que é um polissacarídeo, é um carboidrato complexo, sendo transformado em maltose, que é um disacarídeo. Professor, a digestão acaba na boca? Não. Na verdade, ela inicia, porque você tem aqui um carboidrato complexo, um polissacarídeo sendo transformado em disacarídeo, aqui ainda é um carboidrato complexo. A digestão só vai terminar lá no intestino delgado quando esse disacarídeo for transformado em monossacarídeo. Ok? Um ponto importante também. Essa saliva ela só vai ser produzida a partir de estímulos. E o estímulo que vai ser o responsável pela produção da saliva são os estímulos relacionados ao nosso sistema sensorial, como a visão, como o olfato, o próprio paladar. Então, quando você visualiza, que você sente o cheiro, até mesmo o gosto de um alimento, o seu corpo já ativa as glândulas salivares, intensificando a produção de saliva. Só para você ter um exemplo do que eu estou falando, é quando você, por exemplo, está num restaurante e você diz que você, ao olhar o alimento, aquele alimento te deu água na boca. Já é o processo de salivação acontecendo, já é o teu corpo se preparando para iniciar a digestão. Só que não esqueça que além da insalivação, na boca a gente vai ter também a mastigação. Insalivação, digestão química, mastigação, digestão mecânica. O processo de mastigação tem como objetivo triturar o alimento para que esse alimento chegue já em pedaços menores, para que eles
para que ele possa ser absorvido com maior facilidade lá nas porções finais do teu trato digestório, ok? A faringe é um órgão interessante porque é um órgão que vai ser compartilhado tanto pelo sistema digestório quanto pelo respiratório. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso que pela faringe você vai observar a passagem de alimento, só que também você vai observar a passagem de ar por esse órgão. É por isso que a gente coloca na observação aqui, ó, que a faringe é um órgão compartilhado pelo sistema digestório e pelo respiratório. Ok, gente? Qual é a finalidade da faringe? É servir como um mecanismo de transporte do alimento que acabou de sofrer o processo de insalivação e de mastigação na boca até o esôfago, que é o tubinho muscular que vai empurrar esse alimento até o estômago. Então, a faringe ela serve basicamente para intensificar o processo de deglutição, que é o ato de engolir o alimento, ok? Aí o alimento ele vai chegar no esôfago. O esôfago ele sofre movimentos involuntários musculares justamente para empurrar esse alimento em direção ao estômago. Esses movimentos eles são chamados de movimentos peristálticos. Um ponto importante já relacionando isso ao teu sistema nervoso. Os movimentos peristálticos, gente, são movimentos involuntários. Quem coordena o teu sistema nervoso e você não tem controle, por exemplo, sobre esses movimentos peristálticos. Que eu costumo dizer para os alunos em sala de aula, que da feita que você engole o alimento, não tem como você fazer com que esse alimento ele retorne justamente por causa desses movimentos involuntários realizados pelo nosso esôfago, ok? Aí o alimento passou pelo esôfago, ele cai aqui lá no estômago. Um detalhe importante, que esse estômago aqui, ó, ele é o responsável pelo processo de quimificação. O que é a quimificação? É quando o bolo alimentar oriundo da boca, que passou pela faringe e pelo esôfago, cai aqui no estômago. Esse bolo alimentar ele vai sofrer inicialmente a ação de quem? Do suco gástrico. Então, quando você associa o bolo alimentar ao suco gástrico, esse bolo alimentar ele não vai mais se chamar bolo alimentar. Ele passará a se chamar quimo. É por isso que a gente dá o nome do processo de quimificação, que é a transformação do bolo alimentar em quimo, que é justamente quando esse bolo alimentar ele entra em contato com o suco gástrico. Agora, o que é interessante a gente entender é a composição química do suco gástrico. A gente tem a água, que na biologia ela é considerada o solvente universal. Nós temos a mucina gástrica. Isso aqui é um ponto importante, porque, por exemplo, na composição química do suco gástrico, o ácido clorídrico, que é um ácido forte. Então, os alunos sempre perguntam por que, professor, esse ácido clorídrico ele não corrói a parede do estômago? Na mucina gástrica é uma espécie de capa que protege internamente o estômago justamente contra a ação do ácido clorídrico, que por ser forte, ele iria, por exemplo, desgastar a parede do estômago, inclusive provocando problemas de saúde como a gastrite. Ok, gente? E a pepsina? A pepsina ela é interessante porque pepsina é a forma ativa da enzima que atua no estômago. Interessante você entender que a pepsina, que é a forma ativa, ela tem uma forma inativa. A gente chama essa forma inativa de pepsinogênio. Como é que esse pepsinogênio ele é transformado em pepsina? Justamente a partir da ação de quem? Do ácido clorídrico. É por isso que é importante você entender qual é o pH em cada órgão do teu sistema digestório. O pH ácido do estômago ele é importante justamente para fazer essa ativação. Transformar o pepsinogênio, que é a forma inativa, em pepsina, que é a forma ativa. Professor, o que é a pepsina? É uma enzima que a gente classifica como sendo uma protease. Uma dica importante, terminou com ase, é enzima. O prefixo determina o tipo de substrato que está sendo digerido. Se eu tenho aqui uma protease, eu tenho uma enzima que degrada o quê? Proteínas. Entenderam? Então você tem lá no estômago, basicamente, a digestão das proteínas, onde as proteínas serão transformadas em aminoácido, ok? Aí esse quimo, que é o que aconteceu, né? O bolo alimentar se transformou em quimo a partir do processo de quimificação, ele vai lá para o intestino, inicialmente para o intestino delgado. Aí esse quimo ele vai sofrer uma nova transformação. Ele vai deixar de ser o quimo e vai se transformar em quilo. Processo quilificação, que eu coloquei bem aqui em cima, faz parte da digestão química. Quilificação, de uma forma resumida, seria a transformação do quimo em quilo. E isso vai acontecer porque lá no intestino delgado tu terás a participação de 3 sucos.
O suco entérico, que é produzido pelo próprio intestino delgado, o pancreático, como o próprio nome sugere, é produzido lá no pâncreas, e a bile, que é produzida lá no fígado, mas que fica armazenada na tua vesícula biliar. Cada suco desse aqui tem um papel importante. Professor, se eu fosse classificar aquele que seria mais importante, o suco pancreático, que você vai encontrar aqui no suco pancreático diversos tipos de enzimas, como proteases, como carboidrases, como nucleases, por exemplo, que são enzimas que atuam em partes específicas da tua alimentação. E a bile, não esquece, que eu falei ainda há pouco que a bile ela não tem função enzimática. Função da bile qual seria? Emulsionar as gorduras. E o que seria isso, professor? Preparar as gorduras para a ação das lipases, que são as enzimas que atuam diretamente nos lipídios. Essas lipases basicamente fazem parte do nosso suco pancreático. E não esquece que no suco pancreático tem enzimas de bicarbonato que vai justamente ser o responsável pela determinação do pH básico, que é o que caracteriza o pH do intestino delgado, ok? E para a gente finalizar, o intestino grosso. No intestino grosso não tem digestão, até porque no intestino grosso vai ter a absorção de água e sais. E a água e os sais precisam passar por digestão? Não, porque eles já apresentam tamanhos moleculares suficientes para serem absorvidos pela parede do teu intestino grosso, ok? E além da absorção da água e dos sais, que ocorre aqui no teu intestino grosso, também vai ocorrer lá a formação do bolo fecal, as fezes, tudo aquilo que não foi aproveitado na tua digestão e aquilo que não foi absorvido, o teu corpo vai mandar para fora, né? Vai desperdiçar. E aí, no caso, isso vai caracterizar a formação das fezes, ok? Fiquem com Deus e até mais.